No período da escravidão, os escravos procuravam reagir de diversas maneiras para não serem escravizados. Algumas mulheres, por exemplo, provocavam abortos para evitar ter um filho também escravo. Outros escravizados cometiam suicídios, enforcando-se ou envenenando-se. As fugas também eram constantes, para dificultar a captura e garantir a subsistência. Formavam comunidades com uma organização social própria, que eram chamados de quilombos. Os escravos criaram outras estratégias de resistência à escravidão. Alguns se rebelavam e agiam com violência contra seus senhores e feitores. Reduziam ou paralisavam suas atividades, sabotavam a produção, quebrando ferramentas ou até mesmo incendiando plantações. Na produção de açúcar, por exemplo, a sabotagem dos escravos era constante. Fagulhas lançadas nos canaviais provocavam incêndios que arruinavam a safra ou comprometiam a produção. Na América, era frequente a formação de grupos de escravos fugidos como forma de resistência à escravidão. No Brasil, esses grupos recebiam o nome de quilombos ou mucambos, e seus membros eram chamados de quilombola, calhambolas ou mocambeiros. A resistência quilombola foi uma forma de luta escrava frequente em vários períodos e regiões da América Portuguesa. Desde o século XVII até os anos finais da escravidão, muitos africanos e seus descendentes continuaram fugindo e se reunindo nessas comunidades, construindo histórias de luta pela liberdade. A vida nos quilombos estava ligada a uma série de atividades, tais como a agricultura, a caça, a coleta de alimentos, entre outros. O Quilombo de Palmares é considerado o quilombo mais importante. Recebeu esse nome porque ocupava uma extensa região de palmeiras, situada no atual estado de Alagoas e que na época fazia parte da capitania de Pernambuco. Apesar das várias expedições militares organizadas para destruí-lo, o quilombo resistiu por muitos anos, chegando a ter aproximadamente 20 mil habitantes. Em Palmares, os quilombolas criavam gado e cultivavam milho, feijão, cana-de-açúcar e mandioca, entre outros. Para os senhores de engenho, o quilombo de Palmares representava um desafio permanente, pois era sinal concreto de que a vida em liberdade era possível para o escravo fugitivo. O primeiro líder a se destacar em Palmares foi Ganga Zumba. Zumba fez um acordo com o governador da capitania de Pernambuco. Um acordo de paz que previa liberdade para os negros nascidos em Palmares, com a condição de serem devolvidos aos colonos os escravos recém-chegados ao quilombo. O sobrinho de Ganga Zumba, Zumbi, liderou o grupo que não aceitava esse acordo. Ganga Zumba foi destituído e assassinado, e Zumbi passou a liderar Palmares, comandando a luta contra vários ataques. Em 1687, o governo e os senhores de engenho contrataram o bandeirante Domingos Jorge Velho e seus comandados para destruir Palmares. Em 1692, cercaram e atacaram o quilombo, com o objetivo de matar todos os seus membros. Liderados por Zumbi, os quilombolas defenderam bravamente sua liberdade. Milhares de pessoas morreram nessa luta, em que os bandeirantes foram derrotados. Em um novo ataque ao quilombo, também comandado por Jorge Velho, o governo enviou ajuda aos bandeirantes, cerca de 6 mil homens, todos bem armados. Os quilombolas não tinham armas e munições suficientes, mas ainda assim resistiram durante aproximadamente um mês. Ao final do longo combate, o quilombo foi destruído e sua população massacrada. Zumbi conseguiu escapar ao cerco, mas foi capturado após muitas perseguições. No dia 20 de novembro de 1695, cortaram-lhe a cabeça, que foi exposta em praça pública, na cidade de Recife. A memória de Zumbi permaneceu viva como símbolo da resistência negra à violência da escravidão. O dia 20 de novembro é lembrado atualmente como o Dia da Consciência Negra. Olá, pessoal, tudo bem? Bora para as nossas atividades de hoje? Bom, nós iniciamos na parte de história, né, sobre os quilombos, as formas de resistência à escravidão, tá? Então, nossas duas próximas aulas serão a respeito do quilombo e vamos chegar na história do Zumbi dos Palmares, tá? Essa pessoa muito importante que foi tema da nossa leitura de hoje. Então, vou colocar aqui a nossa atividade.
Lembrando que não é necessário imprimir, tá? Vocês podem apenas responder no caderno. Então, vamos lá. Quilombo. Quilombo era um local de refúgio dos escravizados negros que viviam no Brasil. Os habitantes desses locais eram conhecidos como quilombolas. Os quilombos consistiam de agrupamentos de escravos fugidos de seus senhores no período colonial do Brasil. Os quilombos representaram uma das mais importantes formas de resistência à escravidão. Localizavam-se, geralmente, em áreas afastadas dos centros de colonização ou em locais de difícil acesso. Embrenhados nas matas virgens, os quilombos se transformaram em prósperas aldeias. Os quilombolas dedicavam-se à economia de subsistência e, às vezes, ao comércio. Então, o quilombo era o local onde muitos escravos fugiam, tá? Então, a maioria dos escravos, né, não aguentavam mais a pressão da escravidão e eles foram começando a tomar força, né, pegar coragem. Então, eles fugiam. Para eles fugirem, eles precisavam ir para um lugar muito difícil dos seus donos encontrarem, né? Em um lugar muito longe também. Eles não poderiam se esconder próximo aos seus donos. Então, eles iam lá nas matas virgens. Mata virgem significa locais da mata em que ninguém ia, tá? Em que ninguém desbravava. Locais em que ninguém havia passado por lá. E bem afastado dos centros, tá? Para que ninguém os veja. E aí eles começaram a fugir e eles começaram a morar lá, como os índios, né? Como os indígenas, através de aldeias, por meio de aldeias, tá? Então lá eles se estabeleciam nessas aldeias e eles sobreviviam da caça e da pesca, tá? E aí, conforme os escravos iam fugindo, as pessoas iam fugindo, eles iam juntando cada vez mais e mais e mais escravos, né? E aí eles formaram quilombos. Quilombos é um conjunto de aldeias, tá? Então, eles eram conhecidos como quilombolas porque eles moravam nesses quilombos. E lá eles praticavam seus esportes, lá eles eram livres, né? Então, eles sobreviviam da caça, da pesca e até mesmo do comércio, tá? Algumas vezes eles tentavam vender seus produtos, né? Suas carnes de animais, seus peixes, também faziam cerâmicas, objetos de artesanato e iam vender, tá? Escondidos. Complete a tabela com palavras do texto, de forma que todas as informações fiquem corretas. Então, quem não for imprimir essa folhinha, o que vai fazer? Lá no caderno de história, vai colocar o dia de hoje, vai escrever a atividade quilombo, tá? E aí vai colocar o número 1 e vai escrever. Bom, então aqui vocês têm que encontrar nesse textinho aqui pequenininho uma ou duas, tá? Palavras que sejam trissílaba. Vocês se lembram? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba? Eu vou lembrá-los, tá? Monossílaba não está aqui, mas monossílaba é aquela palavra que tem uma sílaba, tá? Lembra o que é sílaba? Sílaba é a quantidade de vezes que nós abrimos a boca para dizer a palavra. Por exemplo, crocodilo. Crocodilo. Abri a minha boca para dizer a palavra crocodilo 4 vezes. O que significa que a palavra crocodilo tem 4 sílabas, tá? Então, monossílaba é uma palavra que tem uma sílaba só. Por exemplo, sol. Não dá para dividir sol, né? Porque cada sílaba precisa de pelo menos uma vogal, né? E a palavra sol só tem uma vogal. Então, eu não posso fazer só, né? Porque sem a vogal, o pedacinho da palavra fica sem som, ok? Dissílaba. Dissílaba é uma palavra que tem 2 sílabas. Por exemplo, prato, tá? Trissílaba é uma palavra que tem 3 sílabas. Cabeça. E polissílaba é uma palavra que tem 4 ou mais sílabas, ok? Por exemplo, helicóptero. Helicóptero tem 5 sílabas, tá? Então, é polissílaba. Polissílaba é de 4 para frente, ok? Alternativa 2. Aqui pode ser só uma palavra, tá? 1, 2, o que vocês quiserem.
Alternativa 2. Como eram chamados os habitantes dos quilombos? A partir desse texto aqui, tá? Vocês vão responder. 3. Como você definiria quilombo? E 4. Onde, geralmente, localizavam-se os quilombos? Então, todas essas perguntinhas estão aqui no texto, tá bom? Próxima atividade. Origem da palavra quilombo. A palavra quilombo tem origem nos termos quilombo, com K, ó, quimbundo, ou oxilombo, que significa umbundo. São línguas faladas ainda hoje por povos bantus que habitam a Angola, tá? País de Angola. Originalmente, a palavra designava apenas um lugar de pouso utilizado por populações nômades ou em deslocamento. Lembra da população nômade, né? Lá no comecinho da matéria de história, aquelas pessoas pré-históricas, né? Nômades significa que eles nunca ficavam num lugar só, eles estavam sempre em movimento, sempre caminhando, né? No Brasil, o termo quilombo ganha o sentido conhecido até hoje de comunidades autônomas de escravos e uma das formas de resistência dos negros no Brasil à escravatura. Por que uma das formas de resistência? Porque quanto mais escravos iam chegando lá nos quilombos, eles ganhavam mais força, né? Porque eles ficavam um grupo só, eles formavam um grupo só. Então, na hora de lutar, na hora de resistir, estavam todos juntos. Então, quanto mais pessoas chegavam, mais fortes eles ficavam, ok? Então, aqui, ó, vocês vão escrever palavras derivadas. Palavras derivadas são palavras diferentes, porém, que apresentam o mesmo significado. Por exemplo, na matéria de português, do livro Ler e Escrever, que nós fizemos, a última matéria, estava lá, triste e tristeza. Estava perguntando qual é a semelhança dessas palavras, né? Então, triste e tristeza significa a mesma coisa, tem o mesmo significado, só que elas estão escritas de formas diferentes, porque triste eu coloco numa forma de frase e tristeza em outra. Por exemplo, aquele menino está triste. Hoje eu estou com uma tristeza só. Então, é o mesmo significado, só que são colocações diferentes, tá? Então, são palavras derivadas, palavras que possuem o mesmo significado, tá? Então, aqui, ó, faça como no exemplo e escreva as palavras da mesma família. Então, por exemplo, quilombo, uma palavra que tem o mesmo significado de quilombo. Quilombola, né, que é quem mora no quilombo. Então, vamos lá, habitar. E aí? Escravo, língua, povo, tá? Então, tentem colocar aqui uma palavra diferente, porém, com o mesmo significado, ok? Cruzadinha maluca. Assim como a palavra quilombo, muitas palavras que foram incorporadas à nossa língua têm, nas suas origens, marcas africanas. Algumas dessas palavras se encontram na cruzadinha, mas, como você pode observar, essa cruzadinha está incompleta, olha. Ela só tem as respostas. Então, a cruzadinha já está pronta, ó. Tá? Então, ela já tem as respostas. Então, o que ela precisa? Ela precisa das perguntas, tá? Então, faça as perguntas cujas respostas sejam as que estão na cruzadinha. Se você quiser, você pode usar o dicionário, você pode usar o Google, tá? Porque tem algumas palavrinhas aqui que eu acredito que vocês não conheçam. Por exemplo, ó, horizontais. Horizontais são as palavras que estão em linha, tá? Ó, estão retas, ok? Então, aqui, ó, A. Eu vou procurar o A na horizontal. A palavra é cuíca. A resposta é cuíca. Então, o que é cuíca? Aí eu vou lá no Google, vou lá no dicionário, vejo o significado e aí eu coloco aqui. Cuíca é um instrumento? Então, eu vou colocar, é um instrumento. Cuíca é uma pessoa? Vou colocar, é uma pessoa. Então, eu vou fazer a pergunta, tá? Uma frase aqui, que quando eu leio, eu descubro essa resposta, ok? Então, as horizontais estão aqui e as verticais são as que estão compridas, ó. E, o F e o G, tá bom? Por exemplo, ó, o G é muito fácil, ó, o G é bode. Todo mundo conhece o bode, né? Aquele animal. Então, você pode colocar aqui, ó, animal que é
o masculino de cabra. Então, quem que é o masculino de cabra? Pode. Entenderam? Por exemplo, ó, C, moleque. Então, C na vertical. Aí aqui, o que é moleque? Eu posso colocar aqui, ó, sinônimo de menino, por exemplo, né? Outra forma de dizer menino. Entenderam? Tá? Se não conseguirem descobrir as palavras, por exemplo, a cuíca, atabaque, tocaia, samba, tá? Podem recorrer à pesquisa aí, ok? Próximo. Um pouco da história de Palmares. Na época das invasões holandesas no Brasil, que foi entre 1624 e 1625, e também entre 1630 e 1654, houve um crescimento da população em Palmares, que passou a formar diversos núcleos de povoamento, chamados de mocambos, tá? Então, os principais foram o Macaco, que era o maior centro político do Quilombo, contando com cerca de 1.500 pessoas, 1.500 habitantes, 1.500 habitações. Subupira centralizava as atividades militares, contando com cerca de 800 habitações. Habitações seriam as casinhas, tá? As tendinhas, as aldeias. E Zumbi e Tabocas. Embora não se possa ter certeza do número de habitantes no Quilombo de Palmares, historiadores estimam que, em 1670, a população alcançou cerca de 20 mil pessoas. Olha o tamanho desse Quilombo de Palmares. 20 mil pessoas habitando lá nas matas. Olha só quantas pessoas, né, para lutar, para resistir à escravidão. Essa população sobrevivia graças à caça, à pesca, à coleta de frutas, que seriam manga, jaca, abacate e outras, né? E também sobreviviam à agricultura, então eles plantavam feijão, milho, mandioca, banana, laranja e cana-de-açúcar. Eles plantavam para que eles colhessem depois, né? Os excedentes eram comercializados com as populações vizinhas. Então, aquilo que sobrava, que não era mais de alimentação para eles, né? O que eles faziam? Eles vendiam nessas populações vizinhas, tá? Quando ocorria a troca de alimentos por munição, tá? Então, eles compravam, né, armas para se defender, tá? Então, eles trocavam esses alimentos, esses produtos que sobravam da sobrevivência deles para a compra dessas munições, né? Então, eles sempre estavam preparados para o pior. Muito planejamento eles tinham, né? O Quilombo de Palmares se organizou como um verdadeiro estado, nos moldes africanos, sendo os diversos mocambos governados por oligarcas sob a chefia suprema de um líder. Então, sempre tinha nesses quilombos um líder, né? Aquela pessoa em que todo mundo confiava, em que todo mundo seguia, tá? Então, os líderes mais famosos foram o Ganga Zumba, e depois, o mais famoso foi o seu sobrinho, o famoso Zumbi, tá? O Zumbi dos Palmares. Agora, nós vamos para uma atividade de gráfico de pizza. Vocês já viram, né, em várias atividades do livro de matemática, diversos tipos de gráfico, né? Aquele mais famoso gráfico de colunas, né? Que tem os risquinhos assim, as colunas coloridinhas. Aqui é um tipo de gráfico que chama gráfico de setores, mas ele também é conhecido como gráfico de pizza. É um gráfico diferente, olha, ele é redondo, tá? No texto, um pouco da história de Palmares, que nós acabamos de ler, afirma-se que os principais núcleos de povoamento, que são os famosos mocambos do Quilombo, foram... Mocambos é o tipo de tenda, tá? Deles, o tipo de aldeia, as casinhas. Então, tinha o Macaco, tá? Tipo um bairro, né? O bairro do Macaco, que tinha 1.500 mocambos, né? 1.500 tendas, tá? Habitações, casinhas. O Subupira, que tinha cerca de 800, e o Zumbi e Tabocas, tá? Então, observe o gráfico de pizza, que representa o número de habitantes dos quilombos dos Palmares, e responda. Então, olha lá. Olhando para o gráfico está dividido em 3 partes, né? Cada parte com uma cor para diferenciar.
E então tem a legenda. A legenda é muito importante. A legenda é de gráfico, de mapa, de imagem. A legenda sempre está explicando. A gente sempre tem que fazer a leitura dela, tá? Aqui, ó. Então, esse gráfico é de população por mocambo, tá? Então, a população dessa cor, ó, é a população de macaco. Essa cor mais escura é a população de subupira. E essa parte branca é a população de zumbi e tabocas, ok? Qual o quilombo que o pedaço menor do gráfico de pizza indica? Então, aí vocês vão ver o pedaço menor, vão olhar aqui na legenda e vão preencher. E o pedaço maior? Então, vocês vão olhar o pedaço maior do gráfico, vão procurar a cor aqui na legenda e vão anotar o nome. 2. Imagine que cada habitação do quilombo morasse uma média de 5 pessoas, tá? Então, a gente tem que fazer, ó, vezes 5, ok? De acordo com os dados do texto acima, responda. Uma dica. O texto Um pouco da História de Palmares traz a informação de que no quilombo, né, no seu auge, na sua melhor fase, né, moravam cerca de 20 mil pessoas. Então, vamos lá. Quantos habitantes teria o Mocambo de Macaco? Então, o Mocambo de Macaco aqui, ó, 1.500, certo? Mas lembra que é em média de 5 pessoas? Então, eu vou fazer 1.500 vezes 5, tá? Quantos habitantes teria o Mocambo de Subupira? Então, vou olhar lá. Subupira, 800 habitações. Então, 800 com uma média de 5 pessoas. 800 vezes 5, ok? Eu vendo, você compra. Nossa última atividade de hoje. Leia o trecho retirado do texto, Um pouco da História de Palmares. Nele, há indicações de produtos que eram produzidos e comercializados pelos quilombolas. Essa população sobrevivia graças à caça, à pesca, à coleta de frutas, manga, jaca, abacate e outras, e à agricultura. Feijão, milho, mandioca, banana, laranja e cana-de-açúcar. Além disso, faziam artesanato, cestas, tecidos, cerâmica, metalurgia. Os excedentes eram comercializados com as populações vizinhas, quando ocorria a troca de alimentos por munição. Então, a alternativa 1 é apenas fazer a leitura, tá? A alternativa 2. Escolha um dos produtos fabricados e comercializados pelos quilombolas, um dos produtos que está aqui, ó, tá? Caça, pesca, coleta de fruta, agricultura, artesanato. Então, vocês vão escolher um desses produtos, tá? E criar um anúncio fictício, tá? Um anúncio que é de mentira, para ser publicado em um jornal na sua escola, tá? Então, nós vamos aqui escolher um daqueles produtos e fazer um folhetinho aqui de venda, tá? Para isso, nós precisamos ler vários anúncios de classificados de jornal para conhecer um pouquinho, né, o tipo de texto utilizado, as imagens, tá? Lembrar de dar um título ao anúncio, por exemplo, vende-se, troca-se, tá? Para a pessoa que está lendo saber se esse produto está sendo vendido ou se está sendo trocado. Escreva um anúncio com poucas palavras, para que ele não fique muito caro. Verifique se todas as informações importantes estão no seu anúncio. Então, nesse anúncio tem que ter o título, tá? Se vende, se troca-se. Tem que ter quem está vendendo, aonde está vendendo, um telefone para a pessoa entrar em contato, o que está vendendo, né? Qual produto está sendo negociado, o preço, tá? Que esse produto está sendo vendido. Pode colocar imagem, tá? Pode colocar palavras grandes, pode colocar desenho. Ah, professora, eu quero imprimir, colocar a imagem aqui. Pode. Professora, olha, eu não vou imprimir, eu vou só desenhar. Pode, ok? Essa atividade aqui, se vocês quiserem, vocês podem fazer no caderno de desenho, porque tem mais espaço para vocês desenharem e fazerem o anúncio de vocês lá, tudo bem? Então, vocês apenas vão escolher um desses produtos, mas quem está vendendo são vocês. Então, não tem nada a ver com os escravos, ok? Então, escolham um produto daquele e finjam que vocês estão anunciando para vender.
Então, pessoal, nossa atividade é essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar para as professoras, ok? Se vocês não conseguirem fazer, podem pedir ajuda, tá? Podem recorrer ao Google, ao dicionário para fazer a pesquisa. Podem pedir auxílio para alguém de casa, se vocês quiserem, tá bom? Um beijo e até mais!